fazer. Porque você já pensou 1000 coisas. Se ele quiser fazer, ele vai fazer mesmo. E não sei o quê. Qual a melhor coisa que eu devo falar pra ele? Não, eu vou matar ele, não vou matar ele, não. Porque isso não sei o quê. Então você entra em todo um jogo de manipulação que não tá na verdade. Porque a verdade seria, porra, fiquei mal, mas é um direito seu. E eu não sei nem o que eu vou te dizer, porque não sei se eu vou lidar bem com isso. Entendeu? Então a gente acaba tendo que ser fortaleza para continuar deixando o outro sob seu domínio. E tem muito jogo, muito jogo. E às vezes você acha que isso tudo é ser nobre, é ser forte. Aí você conta para alguém e a pessoa fala, nossa, como que você conseguiu fazer isso? Então, mas a gente tem que ver a nossa motivação real. E dentro de um relacionamento, a gente tem que se vulnerabilizar. Tem que dizer mesmo, olha, difícil para mim, mas foi importante, porque me fez repensar. Agora, não vou deixar você beijar outra mulher, que nada a ver. Sinceramente, eu não deixaria, mas se você fizer, tá feito. Mas a gente não consegue ser verdadeira, sabe? De verdade. Então, assim, você queria que ele beijasse? De verdade? Eu pensaria que com isso ele se sentiria mais livre, mais... Não, eu te perguntei outra coisa. Eu não perguntei se você queria. Não. Isso vai virar uma problematização. Pode ter certeza. Que as mulheres falam uma coisa e querem outra. Entendeu? Aí os caras fazem o que elas falaram e elas ficam puta da vida. Então o homem tem que saber que ele nunca pode fazer o que a mulher fala. Tem que entender o que ela quer. Então, gente, que complexo. É muito complexo. O que ela fala é uma fachada, não sei porquê, mas o que ela quer é outra coisa. Então, assim, a gente tem que aprender a falar o que a gente quer. Custe o que custar, a gente tem que falar o que a gente quer. Quando você realmente achar que está bem resolvido ele beijar outra, aí você fala. Mas no momento que você não quer, você não pode falar isso. Isso vai virar um problema. Não está bem resolvido em você, você vai criar um problema para você, no primeiro momento. Aí você vai ter que lidar com o problema. Finge que está tudo bem, respira, não dá o braço a torcer, não, pensa sobre isso, medita horas, aí você vai ter que resolver. Mas o ideal é a gente resolver antes. E quando está resolvido, a gente propõe. Mas se não está resolvido, não cria uma situação, porque vai dar ruim, né? Que o sim seja sim e que o não seja não. Não tem problema nenhum. A verdade que tem que ser a base da história. Né? Então, assim, pra mim, deixa eu pensar se vai ser bom ele beijar outra. Não, não vai. Vou virar Kali furiosa, cara. Sair queimando tudo, quebrando tudo. Ele não vai nem saber de onde veio tanta fúria. Não fala pro cara beijar, você não fala pro cara beijar. Né? Porque eu não estou bem resolvida com isso. É isso que mais acontece. A gente está vendo aí exatamente o porquê que fica tão difícil se relacionar. Porque não é com base na verdade, né, daquilo que a gente está sentindo. Mesmo que o que eu sinto é que ele tem que ficar comigo 24 horas. Mas aí eu já perdi um monte de cara, porque toda vez eles ficam sufocados. E aí ele acaba indo embora. Então agora eu vou me obrigar a aceitar que ele não fica 24 horas comigo mais. Só que você faz todo um jogo para ele ficar. Porque o ponto é que você tem ainda essa vontade que ele fique. E aí começam a surgir as problematizações, que viram a confusão. Ué, você tá falando para eu ir, mas tá tendo uma atitude assim quando eu vou. Você fala para eu ir e fica de mau humor no dia seguinte. Você fala pra eu ir e queima minhas roupas. Entendeu? Então, tipo, você não consegue ser verdade. E você faz um jogo com medo de perder o outro. Isso é péssimo. E as mulheres usam muito o sexo pra isso, pra esses jogos. Então, não tem nada mais difícil pra mulher do que não ser desejada.
acabou, porque a arma mais poderosa que ela tem, ela não tem. É onde ela coloca toda a sua força e seu poder, entendeu? Então aí, quando a gente entende o sexo de uma outra forma, a gente vai quebrando esses jogos de manipulação e de controle, que é o que faz mal pra mim nas minhas relações. E não adianta você achar que é o outro, né? Aí o que o cara fez? Ele não fez nada. Ele falou Ele é muito inteligente. Assim, a gente já teve várias conversas sobre isso. Eu acho que pelo fato de eu, não sei, não acho que passou a fase, passou o momento. Não se iluda, minha amiga. Ele sempre vai desejar outra mulher. A sua conversa já começou errada. Tipo, ele se sentiu atraído por uma mulher? Não, ele tentou te contar que ele se atrai por várias. Porque é isso, só que não deu. Né? Ele percebeu de alguma forma que você não lidou bem com isso. Mas o ponto é que a gente sempre se atrai. Todo mundo se atrai. Isso. A atração não é uma coisa que eu determino. Vamos assinar um contrato. A regra número 1, você não se atrai mais por ela, eu não me atraio mais por nenhum homem. Né? E aí não é assim que acontece. A atração acontece o tempo inteiro na vida. Existem pessoas que são altamente atraentes, mas isso não significa que eu vou transar com ele, mas que eu vou me atrair com certeza. Então a gente tem que entender que isso vai acontecer e que isso é natural. Aí quando você começa a querer quebrar aquilo que é natural, porque não pode, vocês começam a viver em ilusão. É tão louco que ela acredita nisso. Ela fala, acho que ele não se atrai mais por ninguém. E tipo, não, ele não fez nada com aquilo. E tipo, foi aquele fato isolado. Talvez ele não fez nada, mas que ele se atrai, eu tenho certeza que, assim, que sim, eu também me atraio por outros homens. E antes eu me sentia mal por isso, e hoje não, eu acho que eu posso estar atraída. Fazer alguma coisa, como você falou, é minha decisão de ir lá, mas eu posso. Então, tem várias coisas aí. Então a gente precisa ver em verdade o que realmente a gente está vibrando. Porque o que conta é a vibração. Então, eu posso estar atraída, mas eu não posso chegar no ato. O outro pode estar atraído, mas ele não pode chegar no ato. Né? Isso que a gente fala pra gente mesmo. Então tem algo errado com tudo isso. Então, todas essas situações a gente precisa rever, porque se a gente vai, ou a gente vai pelo caminho da verdade ou não. Né? Não tem como. Vocês entendem o que é complicado, na verdade? São os acordos que a gente faz, são acordos com uma base ilusória, que não é a realidade, nem do homem, nem da mulher. E aí eu finjo que não me atraio, você finge que não se atrai também. E ficamos assim, fingindo que não nos atraímos por mais ninguém, nem por nós mesmos, né? Então, tipo, é isso que a gente faz. E a gente vive um relacionamento mentiroso, né? Então, é importante que a gente consiga trazer essa verdade, mas que a gente tenha condições de falar a nossa verdade e aceitar a verdade do outro, né? E que o nosso sim seja um sim, que o nosso não seja um não. Porque se eu não estou bem resolvida ainda, você tem que falar, tá foda ouvir isso, não estou bem resolvida ainda, mas eu vou processar, porque o meu compromisso é querer viver um relacionamento em verdade. Então a verdade para mim é importante. Então, vamos ver como é que eu vou lidar com ela. E você começa a ver se você está fazendo jogo, se você está manipulando. O que é que você está fazendo com essa verdade que você recebeu? Você está sendo honesta com isso? Está sendo honesto com o outro? Ou com o acordo que vocês fizeram? Realmente viver? Porque a gente faz acordos. Como é que é bom o relacionamento para mim? Como é bom o relacionamento para você? Né? E isso é importante. Aí, quando o acordo está bem definido, não importa, tá ali bem definido, você já tem um caminho para a coisa dar certo. O acordo não pode ser
os condicionamentos sociais, porque isso é uma coisa que foi criada para limitar a experiência nos relacionamentos. E é com base em muita culpa, entendeu? Você viu ela falando? Eu me sinto culpada. Então, por quê? Porque a gente vem recebendo essa carga de culpa em relação a isso. E aí, eu tenho muita vontade de fazer e não faço, o outro faz, eu quero matar o indivíduo. Eu vou lá, eu sou aquela que quebra o carro e que quebra a casa, porque, putz, eu sempre quero fazer, eu não faço, perdi 10 anos da minha vida sem fazer, descubro que anos da sua vida e não fez o que você queria, é por isso que você quer matar, porque você sente vontade. Eu fiquei 21 anos, nunca tive vontade mesmo e não tive problema. Eu fui traída e tipo, ok. Agora, se eu tivesse vontade e não tivesse feito, meu amigo, você não sabe o que eu ia fazer com esse camarada. Comigo, não é com o outro, porque eu não tenho essa questão das morais. Eu vou falar assim, por que eu sou tão fraca, a ponto de não conseguir? Que pra mim isso não serve, que eu entendi que pra ele servia, foi importante. E era como ele queria viver a experiência. Uma pessoa que é uma coisa muito difícil. Não, você tem vontade de trair? Eu só tô te perguntando isso. Porque eu tenho vontade. Nossa. E aí, como é aceitar que o outro te trai? Ih, demorou demais. Você tem vontade de trair? Sim, mas na verdade depois que Mas por que você quer finalizar antes? Porque não vejo futuro nenhum. Não, por que você não trai? Porque eu não quero ter mais dor de cabeça. Ah, então tá. E você? Porque eu não caio, tenho medo da consequência, tenho medo de perder. Perder
Para vocês mesmas, gente do céu, que loucura, sinistro. Vocês criam uma história, né? Muito louco. Nós estamos muito... Mas se você sentisse vontade, você trairia? Não. Por quê? Sim, é dura a consequência. Talvez não sentir bem. Tá Não bom. sei, acho que é um processo encerrado. Eu acho que nós, como seres humanos, acho que temos um processo de evolução, não é? E temos que aproveitar quando conseguimos encontrar a pessoa certa para estar connosco. E gostar mais de alguém melhor. Uau! Então fica com esse mesmo, né? E você? Verdadeira ainda, falar o que eu quero, né? Colocar a minha verdade. Desde então, tenho, sim, vontade. Então, não tenho ninguém pra trair. Mas já traí, sabe? Há muito tempo atrás, quando eu namorava, contei, também traí, mas contei disso. Que interessante, você traiu 2 vezes e achou que ia ser vingativa se ele te traísse. Porque a gente tem o ato muito baseado na crença de que é certo ou errado, que pode ou não pode, né? Viver uma experiência assim. E não tanto na Agora, ninguém de vocês lida bem com a traição. Se o outro me trair, como vai ser? Então, todo mundo tem a vontade
entendi totalmente isso, que essa é a diferença das pessoas que quando estão bem resolvidas com a situação, para elas é normal, elas não têm essa conotação toda da traição, que a gente tem por quê? Porque não pode, porque é proibido, porque isso, porque aquilo, e na verdade a gente fica dentro dos condicionamentos sociais, então quando acontece você nem tá resolvido com aquela situação, então vira um porque você nem sente vontade, não faz nem sentido, que é o que acontece comigo. Eu não acredito em monogamia, mas eu sei que quando tem o amor mesmo, a monogamia é o natural, porque quando a pessoa está apaixonada, eu atendo vários homens e mulheres apaixonados, eles só pensam na pessoa que ele está apaixonado, né? Então, a natureza do amor na verdade, tem que ter algo que não esteja bom, né? Então, o interessante é se conversar sobre isso, é trazer bastante clareza e verdade. Isso não dá muito para fingir que tá bom, entendeu? Dá, porque como é uma questão muito sensorial, a gente percebe. Mas a gente percebe que tá ruim e finge que tá bom. Esse que é o problema. Vai fingindo. Então a gente vai vivendo uma vida onde a gente finge que aquela condição, tudo bem, tá legal. Pra não ter que lidar com essas situações. Mas Não, mas eu digo no sexo. Tipo, no no sexo prazer, também. o homem não, o homem tem que ejacular. Tipo, não tem como fingir que chegou a casa. Mas não necessariamente ele teve com você, amigo. Ah, sim. Dá pra desce, né, pelo topo da cabeça, a energia feminina sobe pelo nosso chakra básico. Então, Muladhara, e a gente tem explosões no Anahata. Então, é muito interessante a gente conseguir fazer com que essa energia suba com o parceiro a ponto da gente ter a expansão no Anahata. Quando a gente tem no Anahata,
processo rápido, é um processo lento, geralmente. Quanto mais tempo a gente leva no processo, melhor é. Então, assim, para cada etapa do processo, ter bastante tempo para conseguir entender aquilo. Aí, quando você ouve isso, você fala assim, nossa, mas eu não entendo, ficar sem gozar no ato sexual não faz muito sentido. Nem chupar a bala com papel, né? Mas não é isso. É, na verdade, entender cada processo, cada etapa, sem que a gente pule essas etapas e torne o sexo uma coisa que muito maior e a gente consegue ativar muitas outras coisas. Então, o que a gente vai fazendo? Conhecendo etapa por etapa e exercitando, experienciando etapa por etapa, só aquela etapa, a gente vai mergulhando nesse entendimento e vai conseguindo encontrar esse caminho. Então, não dá para ter pressa para o orgasmo. Esse é o ponto. Então, recompensa imediata, né, dentro do processo. Acho que é isso, a gente vai comer aí? Tá na hora? Uma hora? Ainda não? Tá. Então tá bom. Então vamos lá, quem mais tem dúvida? Se o casal, uma pessoa começa a se elevar energeticamente e o outro não quer vir junto, então o que acontece é, no final, acaba cada um seguindo caminhos diferentes, né? E ter a coragem de let it go, deixar isso... Não, nada é cristalizado. Que se o cara não está querendo vir junto nesse momento, então a gente vai se separar. Não é assim que funciona. O que vai determinar isso é a qualidade. Pode ter certeza. Eu nunca vou dizer isso. Se separa desse indivíduo. Eu acho que você tem que olhar tudo que pode ser feito, porque um grande interesse é a de repente você está, tem jeito. E aí você trabalha para dar jeito e fica ótimo, e fica sensacional, e fica incrível. Então tudo está na minha motivação. Você consegue dar o start, entendeu? Você só dá o start quando você dá uma abertura para a possibilidade, né? Você dá um sim para o relacionamento. E sempre tem um caminho. Se vocês ainda estão juntos, sempre tem um caminho para transformar e deixar no 100% e ficar incrível. E o que vocês vão se surpreender com vocês mesmos é que vocês vão entender que os bloqueios eram de vocês.
quem estava bloqueando o processo era você mesmo, não era o outro. Ou seja, se você se separar, você ia atrair um cara com os mesmos... Não, você ia continuar tendo os mesmos bloqueios. Ia continuar achando que o outro era o responsável por isso. Às vezes você pode nem atrair um cara com bloqueio. Mas o que vai acontecer? Você os tem. Cara, na verdade, ela não queria, ela continua fazendo essas coisas. E aí ela vai gerando a mesma situação para o cara começar a se comportar igual. São as nossas atitudes que não mudam. E aí a gente acaba tendo essas repetições. Nós sempre fazemos dentro da gente, né? Eu sempre falo também de saber claramente o que eu quero viver. Isso. E aí é isso. E aí tá, é isso que eu quero viver. Se o outro não Então vai... você está me perguntando. Mas a gente vai te falar o seguinte, você sabe o que você quer viver? Sim, Por que você não tem coragem de tomar decisão? eu não tenho. É que a gente mora junto, então eu tô esperando o meu convite. Esse é o ponto. Mas você está problematizando, porque desde o começo você está voltando nisso. Mas e o outro que não te entrega? Mas e se o outro não sei o quê? Mas e se... limitando isso dentro do meu processo. Então vamos ver, porque precisa olhar para na hora que a gente entrar no trabalho da cura energética, a gente Pra mim, às vezes eu me sinto merecedora. Então anota. Você vai anotar tudo que você acha que é muito difícil. E
relacionar. O que significa trazer a nova forma do vibrar para os relacionamentos, para a sexualidade. Né? E o que significa liberdade? Liberdade não é libertinagem. Conseguir, inclusive, transar com alguém, né? Estou separada já há 9 meses e eu realmente não tive nenhum ato sexual. Por quê? Porque não acaba agindo numa necessidade de se livrar das próprias distorções. E nada melhor do que se livrar das distorções do que experienciando. Então, muitas vezes, no impulso, a gente traz mais, então uma série de coisas, e aí às vezes a experiência é importante, porque no ato de experienciar você quebra todas as distorções também. Então a gente não está falando nem que é certo, nem que é errado, porque isso não existe. A gente está falando que é um direito de cada um experienciar o que tem intenção, a gente acaba atraindo condições para as experiências, que muitas vezes a experiência que eu atraio é a própria traição. De trair. Ninguém sabe quem está no curso, gente, não se preocupem. Por isso que as lives são direcionadas para mim, ninguém vê caras e nada. Agora, se reconhecer voz, aí eu já não sei. Teria que ter aquela coisinha de distorcer. Tipo... Ninguém sai falando que vem para um curso com a Noemi também, já quem me segue já não fala isso pro marido, fala, vai jogar futebol, não assiste, não vale a pena. Eu não falo português. Viu? Vocês estão numa vantagem enorme, enorme. Mas ele não sabe. Você tá, mas ele não sabe. Ele não sabe. Você está correndo um risco, porque o meu campo é um campo de verdade, de clareza. O meu também não. O seu também não sabe, mas o seu não fala português, né? Não fala. Tá bom. Eu vim pro curso de meditação. Muito bom. Então é isso.